figueira seca, no sentido que a gente vai abordar aqui do item 8 do capítulo 10, né? É item 8. Item 8, melhor dizendo, do capítulo 19, que a fé transporta montanhas. A gente interpreta, quando a gente vai lá no item 9, vê Kardec explica no item seguinte, nesse capítulo 19, fé que transporta montanhas, a gente vê uma explicação tão sucinta, tão objetiva do que é a figueira seca, né? Kardec é extraordinário. Mas o que nós procuramos fazer? Uma análise das parábolas e dessa parábola no contexto em que ela foi colocada. E tem tudo a ver com o que eu falei no início. Agora eu já tenho na minha lista 3 lugares diferentes, Aldemir. Senão vai falar que eu sou político. Eu falo que lá na Fazenda Velha é um lugar diferente. Aqui no SEMAN, na Casa Espírita Maria de Nazaré, é um lugar diferente. E na nossa fraternidade, a qual nós fazemos parte, a FEJOG, que é a Fraternidade Espírita Cristã José Kleber, lá de Vila Velha, é um lugar diferente. Essa é uma frase do presidente lá. A gente comemorou 15 anos no mês de maio. Está na cidade maior, é uma casa grande, funciona vários dias da semana, tem muitos trabalhadores, menos do que a gente queria, tem muita atividade, né? Então está sempre faltando. Mas aqui é um lugar muito acolhedor, tenho certeza disso. Dito isso, lá nesse capítulo 19, então no item 8, a parábola da figueira seca, nós encontramos o seguinte: eu gosto de ler bastante, e aqui eu vou especialmente ler uma série de anotações e textos para a gente ver a nossa responsabilidade como dirigente da Casa Espírita, como trabalhador da Casa Espírita, como participante da Casa Espírita. Como bem falou, quantos irmãos desencarnados estão aqui esperando, aguardando, se preparando para os nossos irmãos desencarnados aproveitar as oportunidades para aprender com a gente, para trocar fluidos, energia, informações do Evangelho, para ingressarem no nosso plano. Então, quanta gente a gente está nesse momento fazendo essa troca? E quantos que vêm à Casa Espírita porque passam por uma dificuldade, passam por um momento difícil, ou porque cresceu no movimento espírita e está lá frequentando. E hoje é o momento para que nós convidemos todos os nossos irmãos a se engajarem no trabalho, muito trabalho. E quando a gente faz, além de resolver as nossas problemáticas, as nossas dores, as nossas angústias, e todos nós temos os nossos momentos de tristeza, de depressão, quando a gente resolve também fazer algo pelo nosso semelhante, parece que os nossos problemas ficam menores. Parece que os desafios que nós enfrentamos, eles ficam de lado. Por isso é tão importante a gente procurar se envolver nas atividades da Casa Espírita. Então a parábola começa assim: quando saíram de Betânia, Jesus, teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Todos lembram dessa parábola? Em detalhes? Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram e se espantaram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram
que secaram até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus anteriormente, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Textualmente é assim. Eu já fui conferir os registros disponíveis, é exatamente isso que está escrito. Nós vamos falar do contexto disso. E segue: Jesus, tomando a palavra, lhe disse. Então responde para Pedro e para aqueles que estavam com Pedro e com Jesus, os apóstolos e aqueles poucos que o seguiam: tende fé em Deus. Que resposta que Jesus dá? Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daqui e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Está lá em Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 14 e de 20 a 23. Tem essa citação em outros momentos e eu vou também lembrá-las aqui. É meio estranho essa parábola, não é? Ou não é estranho? Vocês acham estranho? Ou não? Eu acho, que eu não entendi. Confusa? Eu não entendi até hoje. Então, pelo menos duas situações aí já parece contradizer. E a gente vê as traduções dessa parábola, ela muitas vezes está muito distante do Evangelho. Então vamos pensar assim, por que Jesus utilizou parábolas? Quem que pode me ajudar? Quem que quer contribuir? Por que Jesus utilizou parábola? O que vocês acham? Alguém quer contribuir? Não podia falar tudo da Bíblia naquela época, o pessoal não ia entender. Né? Não podia falar. Se falar por parábola, fica uma incógnita que depois alguém vai procurar entender. Olha que coisa extraordinária, né? Porque aqueles que habitavam há 2000 anos, naquele contexto, né, que não é muito difícil, muitos de nós que estivemos lá, melhor dizendo, no ano passado, naquela época de Jesus, gritando para que ele fosse crucificado, né? Então nosso conhecimento era ainda muito mais limitado que hoje. Como é o nome da senhora? Eliane. Eu também não entendi essa parábola até hoje. Poxa, acho que você me explicar. 2000 anos. Né? Então, vamos lá. Agora eu fui estudar para falar ela, acho que achei o caminho lógico do contexto, né? Imagino que sim. No final vocês me falam. Era comum em seus discursos o mestre recorrer às parábolas, histórias singelas e comparativas, que contêm sob forma alegórica verdades importantes e uma conclusão moralizante, que são coisas diferentes. As parábolas então eram histórias singelas, simples, que cabia na nossa capacidade de entender há 2000 anos atrás. Conteúdo importante e conclusão moralizante, que já há mais de 2000 anos está aí e que nada a substitui. Adequadas ao público heterogêneo, ou seja, variado, porque a narrativa prende a atenção no simbolismo, facilita a compreensão em assuntos transcendentes. As parábolas também auxiliam na guarda e reprodução do ensino e permite se enunciem verdades que de outro modo dificilmente seriam aceitas ou sequer escutadas. Olha que interessante.
o porquê das parábolas. Contando parábolas, Jesus evitou ainda que no futuro preciosos ensinamentos seus chegassem a ser deturpados pela ignorância ou pela má fé. Vocês lembram para quem Jesus falava naquele momento, que contexto, que povo que era? Se ele pontuasse exatamente o que ele queria dizer, esses ensinamentos possivelmente não teriam chegado até nós. Pela má fé, pela perseguição. Muitas das informações ensinadas por Jesus, nós sabemos que já foram deformadas, adulteradas. Vocês querem ver um exemplo do que eu estou falando? Tem mais ou menos, parece que outro dia nós estávamos vendo, 150, 170, um número assim, 1000 religiões catalogadas no nosso planeta. Tome um número aí maior que 150 mil aí, um tanto. Cada uma tem um regulamento, uma regra, uma moral diferente, um ensinamento diferente. Traduções da Bíblia conhecidas e massificadas existem mais de 300 diferentes, algumas muito diferentes. Qual que está certa? Então, veja o contexto das parábolas. A necessidade e por qual razão, vamos discorrer sobre isso, por qual razão Jesus escolhe parábolas, para a gente entender por que então falou da figueira seca, da figueira que secou. À primeira vista, as parábolas contadas por Jesus parecem ter como endereço certo algumas figuras do povo israelita. Agora nós estamos olhando a história. E serem específicas para aquela época. Jesus fala de figueira, fala de figos. Você já viu uma figueira? Alguém aqui viu uma figueira? Você viu? Alguém mais viu? Você já viu? Eu também vi. Quando eu era criança, eu tinha lá no fundo de casa. Mas se eu perguntar para mais 500 pessoas, ninguém viu. É que a gente aqui, você é das antigas, mas nós somos antigas. Antigamente tinha mais coisas, mais frutas, etc. e tal. Não tem no Brasil figueira. Não é uma planta nativa. Não tem em quase lugar nenhum no mundo. Tanto que os figos famosos e conhecidos hoje são os figos turcos, da Turquia. Estudando as parábolas, porém, em seu significado transcendente, percebemos que elas se dirigem ao espírito imortal encarnado na Terra. Vamos pôr ela aqui para a gente não se perder. Então é diferente. Olha só o contexto. O seu significado transcendente. Ela se dirige a quem? A nós todos na humanidade. Nas existências e nos séculos que sucederam Jesus. Porque falam ao espírito imortal encarnado na Terra. Quem é esse espírito imortal encarnado na Terra? Somos todos nós. E veja que isso parece até coisa muito simples, mas não é, porque nós ainda não compreendemos, uma parte de nós não compreendemos que somos espíritos imortais. Porque se a gente já tivesse compreendido na totalidade, não haveria suicídio. Porque a partir da hora que você sabe que você é imortal, que a vida continua, que você vai enfrentar todos aqueles desafios de uma decisão dolorosa, você sabe, se você tem convicção, não tem mais o suicídio, não é? E um dos objetivos da doutrina espírita é erradicar todos os males, todas as nossas decisões infelizes. Falando ainda das parábolas, valendo para todos os tempos até a consumação dos séculos.
ou seja, até que se alcance um nível evolutivo a que denominamos perfeição, e do qual decorrerá a felicidade pelo uso acertado das potencialidades dos seres. Então, por isso que as parábolas, elas têm significados que, se a gente não, como diz o capixaba, não futucar, se a gente não pegar um dicionário e entender em que momento foi dito, o que significa aquela expressão ou aquele pedaço do trecho, a gente não compreende de fato o que é a proposta daquela parábola. Algumas parábolas, como a da figueira que secou, apresentam um certo grau de dificuldade, nosso entender pelo menos, né? Desafiando-nos a inteligência e a acessibilidade para encontrarmos interpretação lógica e o mais possível coerente com o pensamento do Cristo. Então vamos voltar lá à figueira que secou. Quase no final da sua missão na terra, Jesus entrara triunfante em Jerusalém. Agora nós vamos lá no contexto de quando foi dito. Falando um pouquinho das parábolas, agora vamos olhar nessa parábola. Então Jesus entra triunfante em Jerusalém, no final da sua missão na terra. Nos dias que se seguiram, Jesus percorria a cidade e fazia as suas últimas pregações. E produzia ainda fenômenos admiráveis para demonstrar que a vida espiritual transcende a matéria. Vamos nos imaginar lá com Jesus. À noite, porém, retirava-se para as cercanias de Betânia, aonde ocorreu esse ensinamento da figueira seca, ocultando-se dos que já o perseguiam, dispostos a prendê-lo e a matá-lo. Esse era o momento dos últimos ensinamentos de Jesus e da figueira seca. Numa dessas idas e vindas aconteceu então esse intrigante episódio da passagem da figueira seca contada por Marcos. Aí eu trago uma pergunta. Será que isso aconteceu mesmo? Você pode me ajudar, Maria Aparecida? Será que esse fato da figueira seca, essa passagem narrada por Marcos e narrada um pouquinho diferente por outro evangelista, aconteceu de fato? Aconteceu, se Marcos fez o registro. Eu também acredito que aconteceu. Quando a gente fala de todos os registros evangélicos, eu fico sempre, por igual a pulguinha na orelha de vocês, eu fico sempre pensando. Veja, Jesus não deixou escrito, alguns evangelistas viveram com Jesus e outros registraram de ouvir falar. Certo? De ouvir falar, eles não estavam lá com Jesus. Então você imagina, eu conto para você, você chega em casa, conta para ela conta para ela, e imagina como é que a história vai ficando. Né? Aí eu, pensando sobre isso, eu achei uma boa explicação para dizer assim, ó, o que de fato aconteceu e que eu posso embasar os meus pensamentos e o que a gente precisa de pensar e analisar. Eu vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo que tem os fatos, as passagens que são importantes, repetidas pelo codificador, supervisionadas por ninguém menos do que quem as disse, de quem as vivenciou, que foi quem? Espírito de verdade. O Espírito de verdade. Não há dúvidas de quem supervisionou, além do número de espíritos benfeitores que estavam assistindo Kardec. Um quarto de hora, né?
Ele queria mais. Eu sempre falo isso, Sandra. Ele queria mais, mas Jesus, o Espírito de verdade, o Espírito amigo, disse a Kardec: 1/4 de hora, uma vez por mês, eu estarei com você, nas reuniões mediúnicas. Então, quem supervisionou a organização da doutrina espírita contida no Pentateuco kardeciano, isso é a doutrina espírita, Pentateuco kardeciano, tá? Foi Jesus. Ou seja, o que foi colocado aqui é o que nos interessa, é o que de fato aconteceu. Aí eu cheguei à conclusão que sim, aconteceu, porque está aqui no Evangelho. Olha aqui, como a doutrina espírita faz a gente refletir sobre qualquer tema e nos faz chegar a uma conclusão racional de qualquer coisa. É diferente, não é? Da gente ouvir que alguém falou que é assim, que tem que ser assim, porque se não for assim você vai ser punido, você não entra no céu, não acontece tal coisa, deixa de acontecer tal coisa. Além de ser raciocinada, não tem condição. E aí o que a gente precisa saber está aqui no Evangelho. Quer saber o que aconteceu, Maria Aparecida? Está no Evangelho, o que nos interessa. As demais coisas a estudar, naturalmente. E é um texto maravilhoso, a Bíblia. Então, respeitados estudiosos da doutrina espírita, como Caibar e Schutel, que é comum, né? Todos o reconhecemos, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, o Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, e o Antônio Luiz Saião, em Elucidações Evangélicas, esses são grandes estudiosos da doutrina espírita, afirmam que sim. Mas mesmo que eles não afirmassem, eu teria certeza, porque está aqui no Pentateuco kardeciano, atribuindo o efeito de secar a figueira seca. Essa é a visão desses 3 estudiosos profundos, estudiosos da doutrina espírita, atribuindo o efeito de secar a figueira seca a uma manipulação de fluidos realizados por Jesus. Olha que coisa! Jesus tinha o conhecimento suficiente, apesar de residir, como todos nós, em corpos humanos, frágeis, ultralimitados em todas as questões. Mas ele tinha um conhecimento suficiente para manipular energeticamente os fluidos. Foi assim que cada uma daquelas coisas descritas como milagres ou como transformações ocorreram. De novo, já não tem mais nada que não seja a inteligência nos falando. A gente sabe de todas as possibilidades, agora é a ciência, física, química e matemática, falando da capacidade de manipular fluidos, de manipular objetos, amplamente estudado. Se dermos um relato como sendo algo realmente acontecido, o fato vai causar estranheza, levando-nos a uma série de questionamentos. Vocês acham que essa passagem causa estranheza? Como que é seu nome? Eu não me recordo. Renata. Causa estranheza a você? Essa passagem especificamente? Não, depois que eu li o Evangelho do Espiritismo, eu compreendi bem, mas Calma. Minha mãe nasceu no catolicismo. Certo. E nos levou a ser católicos até uma certa idade. Depois ela levou todo mundo para o Espiritismo, né? Ah, que beleza. Mas ela, isso aí ficou muito marcante para mim, porque ela questionava muito o padre, muita coisa que ela não entendia. E essa parábola era uma coisa intrigante para ela. Okay. Por que Jesus fez isso? Se a figueira dava figo na época da figo, por que Jesus tinha que secar a figueira? E por que é mão do sul? Imagina que como ela, muita gente. Eu também imagino. Nós dois, por exemplo, né? É sério. É porque Jesus é todo amor, toda bondade, né? Isso Por que aí. ele ia fazer isso? É isso aí. Mas eu sei que Jesus não fazia nada à toa, tudo ele queria deixar
Uma explicação, vou fazer o povo pensar. Claro. Né? Tem um significado. Tem um significado. Você vê quanto tempo precisou de passar para a gente começar a concluir essas coisas? A doutrina espírita chegou, né? Primeira publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1850, lá na França. Depois que chegou aqui. Então, veja, ficou restrito, né? Vamos falar aqui de 2000 para frente que as pessoas tiveram acesso à doutrina espírita. Ontem, né? 2000 foi ontem. Melhor dizendo, 1900, né? A publicação de 1857, uns 40 anos para isso disseminar, esparramar, 1900, né? 120 anos de que a gente consegue raciocinar. Eu fico imaginando o aperto que passou o padre para responder todas essas questões. Eu acho que é responsável. Eu ouço pessoas falando assim, né? Milagre de Deus. Eu já fui coroinha. Você não pode se questionar. O pior coroinha que teve, até ser expulso. Tem muita história. Mas era uma criança muito problemática e aí a mamãe teve que procurar no Espiritismo, o único recurso depois de ter procurado todos os outros. Vamos lá. Não era tempo de figos, comentou Marcos. Aí começou a ficar melhor a história. E Jesus não o saberia, sendo ele Jesus, o mestre, ele não saberia que naquela época, naquele momento, naquele dia não era época de figos. Devia saber sim, mas também sabia que na figueira o fruto surge antes que as folhas se abram. Vocês lembram disso? Quem conhece uma figueira? Nem canta falar que lembra. Não lembra. Veja que interessante. O fruto surge antes de que as folhas se abram. Não é só porque elas apareçam, não. Elas ainda precisam se abrir depois que elas florescem. Tem muita árvore que é assim, né? O próprio abacateiro faz isso. Também é assim. Não necessariamente todas as vezes, mas em algumas ocasiões. Primeiro, acontece. Ele hiberna, ele certo. sai dessa. Ele então floresce para depois, aí vem o fruto, depois as folhas. O fruto vem depois da folha. O fruto vem antes. Vem antes, nasce pequenininho, vai crescendo. A florada ele cresce, né? E fica pronto. Em algumas espécies. Olha que interessante. Tem outras plantas também que fazem isso. Caqui. Primeiro fruto, pequenininho. Agora, por exemplo, ele está todo cheio de fruto e não tem folha. Olha aí, é exatamente igual ao figo. Como a figueira estava com folhas, olha o contexto lá, parecia adiantada às demais, aquela árvore adiantada, pronta antes que as outras. Isso acontece na lavoura, de algumas árvores às vezes terem uma produção vingarem mais cedo, né? Fazendo supor que já estivesse dando frutos. Tem uma lógica de Jesus ter dito isso então. Por isso Jesus teria se aproximado dela, porque ele avista primeiro longe, era à noite, e foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Vocês lembram que Jesus estava com fome? Todos nós nos lembramos de como era a vida de Jesus, né? Tudo muito escasso, não tinha nada, era tudo muito contado em termos de alimento, de roupa. Quantas vezes Jesus não usou uma pedra como travesseiro para dormir? Mas não tinha fruto nenhum. Seria isso motivo para Jesus ficar tão contrariado? Imagina a senhora, sua mãe, perguntando ao padre. Como o relato quer nos dar a entender, a ponto de amaldiçoar a figueira e secá-la até as raízes, porque é chocante. Podemos conceber Jesus amaldiçoando alguém? Vocês acham que pode? Jesus amaldiçoar? Passa pela nossa cabeça? Não, né? Colocar essa expressão em sua boca é uma blasfêmia. Espírito de grande elevação, como o nosso relato falou. Cheio de compreensão sobre a vida e os seres. Jesus jamais amaldiçoaria a nada nem a ninguém.
Se não está virado, vai outra pergunta: por que ele secaria a figueira? E aí? Você já deu a resposta. Segundo a narrativa de Mateus, agora eu estou indo lá em Mateus, que também faz essa narrativa. Quando os discípulos se maravilharam e perguntaram como é que repentinamente secou a figueira, Jesus tem explicado: se tiverdes fé, é isso que interessa essa leitura, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a este monte, e ele mostra o monte, disserdes: ergue-te e precipita-te ao mar, assim será feito, e tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Essa era a lição que Jesus queria trazer, uma parte da lição. Por isso que inclusive está no capítulo A Fé que Transporta Montanhas. Então, fazer a figueira secar teria dependido da fé de Jesus, da sua firmeza de ensinamento no que pretendeu realizar? Ainda hoje, alguns entendem assim, que Jesus secou a figueira para mostrar o que pode a fé. Alguns enxergam assim. Mas transportar montanhas é uma expressão simbólica para significar coisas que parecem difíceis de realizar. E esse simbolismo já fora mencionado, inclusive, antes por Mateus, lá no capítulo 17, no versículo 20. Então, olha para onde o contexto está indo da figueira seca. Sua repetição neste trecho mais parece uma interpolação, eu escrevi aqui, que é um encaixe para ligar uma coisa a outra coisa, e as duas coisas não têm um nexo exatamente textual, né? A gente lê e não entende porque parece que não faz nexo. Para mostrar o que pode a fé, não seria mais justo, mais belo e oportuno, em vez de secar a figueira, Jesus fizesse ela se cobrir imediatamente de lindos frutos? O que você acha? Não seria muito mais belo, muito mais produtivo? O ensinamento não seria melhor? É uma pergunta. Assim como fez a água virar vinho, assim como transformou a água em vinho. Né? Qual que é a utilidade disso? Se ele queria chamar a atenção, por que então ele não encheu a árvore de figo? A fé ensinada por Jesus é para abençoar e salvar, ou para amaldiçoar e destruir. Estou lançando aqui sementes para a gente refletir no texto. Segundo o Mestre, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, nos diz Lucas lá em 9:56. E isso fica patente nos feitos admiráveis que realizou. Foram sempre para vivificar, restaurar, nunca para ferir nem destruir. Não fez ninguém ficar doente ou morrer. Jesus curou, Jesus aliviou. Porque tem uma palavra, amaldiçoou a figueira lá. Não tem? Quem falou foi Pedro. Foi Pedro. E Jesus concordou com ele, porque ratificou, né? Confirmou. Depois de realizar todo o trabalho de Kardec, durante o trabalho de Kardec, os espíritos luminares falaram: pode botar ali. Você se recorda que teve um momento em que Jesus chama Kardec e fala assim: volta lá e revisa tais questões? Vocês lembram dessa parte? Que está nas obras básicas? Quando conta a história da construção das obras básicas? Está lá. Jesus atento. Como encarar então a narrativa da figueira que secou? A resposta só a gente encontra como parábola.
Assim o entende a maioria dos estudiosos e é considerado desse modo, melhor dizendo, o ensino fica bem compreendido e coerente à realidade. Esse ensinamento era um ensinamento, apesar de prático, vivido naquele contexto, era um exemplo como se fosse uma parábola. Porque há as parábolas que são as histórias que Jesus contou e há os episódios narrados em que Jesus vivenciou e que alguns apóstolos que o registraram vivenciaram, como esse caso. Esse caso não é uma história, é uma passagem com Jesus, os apóstolos e alguns seguidores, mas era simbólica. É isso que, para a gente entender, faz sentido agora, faz um pouco mais de sentido. A figueira que secou seria apenas um símbolo da comunidade religiosa dos hebreus daquele tempo, que se jactavam, ou seja, expressavam orgulho exagerado de possuir conhecimento espiritual superior a de outros povos. Esse era o contexto da figueira seca, uma das últimas lições de Jesus, que falava com as pessoas daquela época. Esses hebreus também se orgulhavam de seu majestoso templo, de seus sacerdotes ricamente paramentados e das impressionantes cerimônias do seu culto. A comunidade religiosa judaica era bem como uma autêntica figueira cheia de folhas, muito frondosa, imponente, muito bela no seu exterior, fazendo supor grande fé em muitas obras boas. Mas, quando tem um mas, eu fico assim, o que vem depois? Né? Quando tem um mas, Mas agora fala tudo de bom, por favor. não tinha esses frutos. Então, olha o contexto que Jesus estava falando para os apóstolos, para as pessoas que viviam naquele momento, estava falando dos hebreus, da religião ali ensinada, da ostentação, da aparência. Mas não podia falar dessa forma, porque não durava nem o dia seguinte. E se fosse falado especificamente, o ensinamento não se estenderia, porque ficava limitado só ao povo hebreu. Pastor, estava elevada, contaminada a religião daquele momento, de ritualismo, encenações, presa à observância de tradições vãs e inócuas. Nela, o mercantilismo negociava tudo a peso de ouro, havia se distanciado das coisas do espírito, dogmatizando-se e se petrificando. Esse era o contexto da figueira seca. De notar que Mateus, lá no capítulo 21, versículos 12 e 13, e depois de novo em Marcos, em 11, 15 e 19, no capítulo 11, versículos 15 e 19, colocam essa parábola perto da passagem em que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Não está por acaso, não tem nada solto. Está vendo como é que vai contextualizando com a religião daquela época? Dizendo que ali devia ser uma casa de oração e não covil de ladrões. Palavra de Jesus. Quando fala daqueles templos que ostentavam, mas eram vazios, o culto exterior. Como sucede com todas as religiões que se desviam de suas finalidades e ficam superadas no tempo e no espaço. A religião entre os hebreus se tornara uma árvore seca, que não produzia os frutos esperados pela providência divina. E no item 9, que é o seguinte ao 8, que é a parábola do Evangelho, nós temos Kardec comentando sobre as nossas atitudes e sobre a religião.
sobre as religiões, recusando-se a bem servir aos outros. Nós estamos falando das religiões. Mas Kardec fala que nós também somos assim, muitas vezes. Aqueles mal religiosos acarretaram ruína sobre si mesmos. Aí volta lá para o contexto dos hebreus. Recusando-se a comunicar a bênção divina, também não mais a receberiam. Isto está representado na simbólica expressão, naquela simbólica maldição que Jesus coloca ali, quando ele diz: nunca mais nasça frutos de ti, ou jamais coma alguém fruto de ti. Era Jesus falando com a figueira. Por isso que não faz sentido. Porque a figueira não pensa, a figueira não reage. Lógico que as árvores animais, eles recebem as nossas energias, eles têm a percepção, né? Mas a figueira não pensa. E ponto. Então aquilo era o quê? Ensinamento. Vou repetir: nunca mais nasça frutos de ti, ou jamais coma alguém fruto de ti. Estava falando das religiões. Fazendo-se estéril, não dando frutos espirituais, a nação judaica não merecia mais a graça divina, que por isso lhe iria ser retirada. Naquela situação, naquele contexto, e a gente vê a história que demonstra com tanta clareza o que aconteceu, né? Depois de Jesus. O que nós enfrentamos naquela região do nosso planeta? Está noticiado todo dia. Só guerra entre irmãos, entre vizinhos, né? Separa o muro, separa um corredor, separa um pedaço de terra, invade terra, mísseis. Está todos os dias noticiado, né? Aquele povo. O que aconteceria à nação judaica quando a graça divina, ou seja, a assistência espiritual que a vitalizava, lhe fosse retirada? Iria ficar tão ressequida espiritualmente como materialmente ressequida ficou a simbólica figueira amaldiçoada. E a gente agora volta para o contexto do que está acontecendo na chamada Terra Santa, nas cercanias daquela região, que nunca mais houve paz, só tem guerra lá, só tem irmão lutando contra irmão. Não é assim? Porque era tudo exterior, era tudo materialismo, mercantilismo. Na figura da figueira seca, os religiosos judeus poderiam ler tanto o seu pecado como o seu castigo, ou seja, tanto o erro quanto as consequências dele. Se nada de bom tem para oferecer, o que lhe resta? Secar-se, ser estéril e padecer. Caminhando para o encerramento, ainda hoje sempre será assim. Toda instituição humana que se afastar da vontade de Deus, que deixar de servir aos desígnios divinos de verdade, fraternidade e progresso para todos, também se desvitalizará da graça divina e se condenará a si mesma à esterilidade moral, na essência e no sentimento. É disso que fala essa parábola. Aí a gente vai lá, 20 horas, né? 1 hora, é isso? A gente olha o item 9, né? Vou convidar todos a relerem. Vale a pena a gente reler. Vou barrar em um minutinho, só o pensamento. Pode ser? Pode ser. A gente vai lá no capítulo 19, olha de novo a figueira seca, olha todo esse contexto que a gente falou aqui. Aí vocês leem o item seguinte, que é a explicação de Kardec. Kardec começa assim, eu não vou ler, só uma linha. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão aparências do bem.
como as religiões que não têm aparência do bem, como os templos daquela época que só tinham, melhor dizendo, a aparência do bem. Então esse é o convite. E no parágrafo seguinte é uma explanação de 2 parágrafos grandes de Kardec. Aí ele fala no parágrafo seguinte sobre as religiões. Por isso talvez eu tenha ficado muito emocionado ao falar dos lugares maravilhosos que estão a serviço de Jesus. Os lugares diferentes, as casas espíritas acolhedoras. Esse é o nosso papel. Talvez muitos não compreendam ainda dos nossos amigos que estão nos desafios da doutrina espírita, já que nós estamos falando para espíritos e para espíritas, né? Ainda não compreenderam a tarefa do acolhimento, do sorriso. Segunda vez que a gente se fala. Só fala, mas não vou esquecer você nunca mais. Porque eram lugares acolhedores e esse é o nosso dever. Como a gente sempre precisa de deixar, né, alguma coisa que esteja na direção do desenvolvimento, e partindo da gente que é bastante crítico, né, tem esse compromisso lá na Federação Espírita de estar debatendo as temáticas do nosso desenvolvimento, queria deixar meu abraço paterno para vocês, dizer para que vocês continuem acolhedores, receptivos. Nós precisamos muito disso. Não precisa de luxo na casa espírita, muito pelo contrário. Você entrando lá na fazenda velha, se tivesse luxo não tinha durado não, bebê. Sabe, meus irmãos? E que isso a gente leve para a nossa vida. A simplicidade, a bondade verdadeira. Quando eu vejo jovens, eu fico pensando assim, né? Quantos jovens podem contribuir, podem abraçar os mais velhos, podem ouvir por alguns instantes, né? Nós todos aqui somos jovens. Pelo menos eu me sinto jovem nos meus 42 anos. Um pouquinho mais, né? Mas parei de contar os 42. Então é isso, meus irmãos. Fica aí com os 42, né? Que Jesus nos ampare, nos ilumine e nos fortaleça nesse exercício do bem. Está com você a palavra. É assim. Muito obrigado pela oportunidade.